A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, programada para 9 de janeiro de 2022. Estaremos estudando sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Aqui como texto áureo temos 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, em que está escrito que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Nossa verdade prática, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e nos instrui. Glória a Deus por isso. Passemos, irmãos, para a introdução. O comentarista da revista nos deixou assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, o qual nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Note bem isso, a única. Nessa lição nós veremos que a inspiração da Bíblia ela é, em primeiro lugar, divina, em segundo lugar, ela é verbal, em terceiro lugar, plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é, para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Observemos então o primeiro capítulo da revista, que tem como título A Doutrina da Inspiração Bíblica. Bom, como já foi afirmado na introdução, de acordo com a doutrina da inspiração bíblica que nós seguimos, a mais ortodoxa, nós dizemos que a inspiração bíblica ela é divina, ou seja, ela é originada em Deus, não é uma inspiração humana, como de repente alguém diz, eu tive uma inspiração e fiz uma poesia, eu tive uma inspiração e fiz uma música. Não, a inspiração bíblica ela é originada em Deus. Por exemplo, nós encontramos mais de 3.800 vezes na Bíblia Sagrada a expressão assim diz o Senhor. Ou seja, Deus está reivindicando que foi Deus quem falou as palavras que ficaram registradas na Bíblia. Moisés, capítulo 24, versículo 4 de Êxodo, diz que ele escreveu todas as palavras do Senhor. Já no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 2, Jeremias foi advertido a que ele não esquecesse nem uma única palavra. E já no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz que ele preferia não usar a linguagem de sabedoria humana, mas usar a linguagem ou as palavras que o Espírito Santo ensina. Existem também diversas outras passagens da Escritura que atestam isso, que a mensagem bíblica da Bíblia Sagrada veio da parte de Deus. Então, primeiramente, você tem que saber que a inspiração bíblica ela é divina, ou seja, veio de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter em mente que a inspiração bíblica é verbal, ou seja, ela pode ser expressa com palavras, ela é adaptada à linguagem humana, à compreensão humana. Falando na passagem que nós usamos como texto áureo nessa lição, 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ali Paulo fala sobre a Escritura ser divinamente inspirada. E o que Paulo está querendo dizer, ou melhor, qual era a expressão original que nós traduzimos como divinamente inspirada, que é a inspiração que se aplica às Escrituras. Significa dizer que ela foi soprada por Deus. O termo da língua original, em grego, é theopneustos, que significa isso. Soprado por Deus. O que foi soprado? As Escrituras. Elas foram sopradas por Deus na mente, nos corações dos autores sacros. E nós podemos observar isso em Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Bom, quando eu digo que Deus soprou as Escrituras na mente dos autores, no coração dos autores bíblicos, é bom que você se aperceba que eu não estou dizendo que Deus ditava o que precisava ser escrito na Bíblia. Mateus não ficava ouvindo Deus dizer, coloca aí, Mateus, então Jesus subiu ao barco. Mateus, então Jesus, qual foi a outra parte, Senhor? Não, isso não acontecia, não era um ditado. E também é importante notar que a personalidade, as características pessoais, os talentos
as preferências de cada escritor permanecem nos seus escritos. Deus não oblitera a personalidade, Deus não suprime os traços, as características literárias de cada um dos escritores. O que ocorre, irmãos, é uma convergência perfeita entre o que o escritor bíblico estava querendo registrar e o que Deus queria que ele registrasse na Bíblia Sagrada. Deus não ficava ditando palavra por palavra, mas também é importante nós dizermos que Deus não soprava apenas uma ideia na cabeça do escritor e ele tentava traduzir aquela ideia com as suas próprias palavras. Não. Deus inspirava as palavras que ele utilizava, de tal modo que ele as usava de acordo com o seu próprio padrão linguístico, não suprimia a sua personalidade, nem tampouco deixava de ser coerente com a circunstância que o havia motivado a escrever tal registro. E também todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Isso está escrito aqui para que você não tenha dúvida de que Deus registrou na Bíblia Sagrada aquilo que estava no seu coração para nós. Bom, também nos resta dizer agora então que a inspiração bíblica ela é plenária. Já vimos que ela é divina, já vimos que ela é verbal. E o que significa dizer que a inspiração bíblica é plenária? Bom, nós temos que saber que ela é uma inspiração completa, ou seja, ela abrange todos os 66 livros de ambos os testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. De acordo com a com a doutrina da inspiração bíblica plenária, não existe um livro que seja mais inspirado do que outro. A inspiração bíblica é a mesma, ela é uniforme em todos os 66 livros. Portanto, nenhum texto deve ser desprezado. Paulo nos ensinou isso em Romanos 15:4. E a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, como dizem alguns. Não, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Alguns irmãos mais antigos gostavam de dizer assim, né, que a Bíblia aberta era Deus falando e a Bíblia fechada era um livro comum. Na verdade, a Bíblia, irmãos, tanto faz se ela está aberta, se ela está fechada, ela não deixa de ser a palavra de Deus, né? A inspirada palavra de Deus. Vamos agora, irmãos, para o ponto de número 2. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Capítulo 2 da nossa revista vai falar sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor. Pronto. Esse é o segundo capítulo da revista. Eu falei agora há pouco sobre como foi o processo de inspiração das Escrituras Sagradas, ou seja, elas foram sopradas por Deus. Eu gostaria de já deixar registrado aqui que não estamos dizendo que existem dois processos de inspiração, não é isso. É porque quando nós falamos de inspiração, de acordo com a versão da Bíblia que você utilize, você vai encontrar referência apenas à inspiração das Escrituras. O texto de Pedro que fala sobre inspiração só foi traduzido como inspiração na Revista e Corrigida, se não me falha a memória, na versão Revista e Corrigida. Mas a melhor tradução ali seria realmente movidos por Deus, conduzidos por Deus, carregados. Isso faz com que alguns autores insistam em dizer que a inspiração é somente das Escrituras, que não se pode falar de inspiração dos autores. Eu acho que isso é fazer assim uma exigência de migalhas. O importante, irmãos, é que nós compreendamos o que está sendo dito. As Escrituras foram sopradas nos escritores bíblicos, na mente dos escritores bíblicos. E nós estamos chamando isso de inspiração dos autores. Bem, o comentarista da revista colocou assim, ponto 1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo manteve a individualidade literária de cada escritor. E aqui nós estamos reforçando o que já havíamos adiantado. Portanto, a Bíblia vai apresentar uma variedade quanto ao gênero literário, gramática e vocabulário. Perdão, variedades está no plural, poderia ter ficado no singular. Está correto no plural também. Apresenta variedades quanto ao gênero literário, a gramática e o vocabulário. Por quê? Porque os autores foram inspirados não apenas quanto a pensamentos ou ideias. Eles foram inspirados em relação a cada uma das palavras que expressam a exatidão da mensagem divina. Porém, como eu disse antes, isso não suprimiu os traços literários deles, não suprimiu as personalidades deles.
Então, se tinha um autor que era um pouco mais culto, obviamente ele vai usar uma linguagem um pouco mais culta. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Vamos passar para o segundo ponto do capítulo 2. As limitações dos autores. A inspiração divina e os autores da Bíblia, agora falando sobre as limitações dos autores. Tiago nos fala, no capítulo 5, verso 17 de sua epístola, sobre personagens do Antigo Testamento que eram pessoas como nós, sujeitos às mesmas paixões e falhas. E, obviamente, alguns desses personagens também foram autores dos livros sagrados. Então, nós podemos interpretar corretamente que a inspiração divina se dava no homem, no autor, quando ele estava escrevendo. Nessa hora, Deus supervisionava o que ele estava fazendo e o isentava de erros e falhas, na hora que ele estava escrevendo o texto bíblico. Porém, na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal, em nada Deus interferia nas suas ações, nas suas decisões, e por isso nós percebemos que eles eram sim falíveis como quaisquer de nós. Por exemplo, Moisés, que foi o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escreveu um salmo também, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida por conta de uma falha dele, uma desobediência, uma incredulidade dele. Perceba, ele tinha falhas, porém, no momento em que ele estava escrevendo qualquer dos livros do Pentateuco, Deus o preservava das suas falhas. Nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos autores humanos. Nenhum texto. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, disse o apóstolo Paulo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, segundo aos Coríntios 4:7. Paulo está dizendo que sim, nós somos falhos, nós somos fracos, somos frágeis, mas isso não invalida a excelência do poder de Deus que está dentro de nós, apenas comprova que nós somos vasos de barro que não merecem glória nenhuma. E para encerrar o capítulo 2 ainda tem mais 2 pontos. O terceiro ponto do capítulo 2 diz os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Como já mencionamos anteriormente, a Bíblia vai ter vários gêneros literários, narrativa, poesia, provérbios, existem vários tipos de textos, como também pregam uma ampla gama de figuras de linguagem, as parábolas, os enigmas, você encontra bastante disso, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Alegorias, hipérboles, que são aqueles exageros, todo mundo correu, metáforas e símiles. E também nós encontramos uma diferença de vocabulário nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Em alguns escritos nós encontramos um vocabulário rebuscado e em outro um vocabulário simples, dependia do grau de instrução do autor, do escritor, ou seja, reforçando o que eu havia dito anteriormente, que as características deles são preservadas. Bom, irmãos, o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor. Por isso também, ao lermos a Bíblia Sagrada, é importante conhecermos o contexto da época, mas jamais invalida a inspiração da palavra de Deus. Grave isso. A inspiração da palavra de Deus não é invalidada em hipótese alguma. Por que foi importante frisar sobre esse aspecto? Porque a Bíblia foi escrita na linguagem do senso comum. Senso comum. Os autores usavam a fraseologia comum e popular. Por exemplo, o sol nasceu, o sol se pôs, o sol parou, certo? E por conta disso, alguns mal intencionados dizem que as escrituras contêm erros, porque o sol não nasce, o sol não morre e etc, coisas desse tipo. Bom, irmãos, nós precisamos saber que essa linguagem não tem intenção de suplantar os fundamentos científicos, nem tampouco desacredita a inspiração da palavra de Deus. Era simplesmente uma forma popular de se expressar, uma forma que fosse compreensível a todos. Era isso que existia, buscar alcançar a compreensão de todos. Mas não estamos, na verdade, nem brigando contra a ciência, nem tampouco isso pode ser um argumento usado por céticos para condenar a inspiração na palavra de Deus. Esse foi o capítulo 2. Vamos agora então para o nosso capítulo 3.
Capítulo 3 da nossa revista. Capítulo 3 nós vamos ver sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Vou deixar mais centralizado assim. Bom, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que as Escrituras foram sopradas por Deus nos escritores, nos autores. E essa inspiração ocorreu ao longo de cerca de 1.600 anos. Nós vimos isso na aula passada também, né? Sobre as características da Bíblia Sagrada. E de que forma essa inspiração foi reconhecida? Bom, vamos tratar primeiro sobre o Antigo Testamento. É importante termos em mente, de modo inicial, que a própria Bíblia afirma a sua inspiração divina. Ou seja, ao ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar autores posteriores falando que autores anteriores escreveram de modo inspirado por Deus. É o que nós observamos, por exemplo, em Juízes 3 e 4, onde está escrito que o que Moisés havia nos deixado registrado em livros são mandamentos do Senhor. Já Esdras, o escriba, ele também reconheceu como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, né? Inclusive, ele é apontado como uma das pessoas responsáveis por fazer a coletânea do Antigo Testamento. Zacarias, o profeta, ensinou que a lei de Moisés e os profetas eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Mas nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento ele foi concluído antes da vinda de Jesus ao mundo. Antes do nascimento de Jesus, o Antigo Testamento já estava concluído. E quando Cristo veio ao mundo, ele mencionou a lei de Moisés, né, o Pentateuco, os profetas e os escritos, que era uma forma de divisão que eles tinham da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento. Jesus disse que eles eram escritos ou livros inspirados por Deus. Então você percebe que quando Jesus veio ao mundo, o Antigo Testamento já estava formado e já era reconhecido como inspirado por Deus, inclusive o próprio Cristo fez isso. Essas declarações nos atestam que o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Então, creio que sobre o Antigo Testamento ficou claro. E sobre o Novo Testamento, como nós podemos reconhecer a inspiração do Novo Testamento? Bom, precisamos usar dois pressupostos básicos. O primeiro, Jesus havia prometido enviar o seu Espírito Santo para conduzir, para guiar os seus discípulos em direção a toda a verdade. E em segundo lugar, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Ou seja, Jesus havia feito a promessa e os autores do Novo Testamento garantem que sim, aquela promessa estava se cumprindo na pessoa deles que eram usados por Deus para registrarem, para escreverem as palavras de Deus agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele declara que escreve sob orientação do Espírito Santo e que as suas epístolas são palavras de Deus. Nós temos isso em diversas das suas cartas. Já o apóstolo Pedro, comentando sobre alguns escritos de Paulo, ele menciona que esses escritos alguns deles eram difíceis de serem compreendidos e diz assim, que os inconstantes, os mal intencionados torcem da mesma forma como eles torcem as demais escrituras. Se você perceber, você vai entender que o apóstolo Pedro está colocando em pé de igualdade as escrituras do Antigo Testamento e os escritos do apóstolo Paulo. Ou seja, já havia um reconhecimento de que Deus inspirava pessoas naquela época. E vários outros textos também apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança, que é o Novo Testamento. E agora, irmãos, já nos aproximando do encerramento desta lição, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a doutrina da inspiração, né? Inspiração da Bíblia, e a doutrina e a obra da regeneração e da iluminação. São doutrinas correlatas. Bom, a Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica sobre Cristo. Jesus disse isso. O Espírito Santo atua no processo de salvação para produzir uma fé suficiente para regenerar o pecador. E isso acontece quando o pecador ouve a palavra de Deus. Portanto, você percebe que a regeneração
depende da palavra de Deus. Por sua vez, a palavra de Deus precisa ter sido inspirada pelo Senhor para que a obra de regeneração possa acontecer. Se não houve inspiração, também não vai haver regeneração, não vai existir salvação, em outras palavras. E o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração do ser humano para regenerar os pecadores. O apóstolo Pedro falou sobre isso. E essa ação de conduzir o pecador a compreender e entender as Escrituras, nós chamamos de iluminação. Então, nós temos pelo menos 4 grandes doutrinas sobre a Bíblia Sagrada que se relacionam. A primeira é a doutrina da revelação. Falamos um pouco sobre ela na aula passada. A doutrina da inspiração, é o que estamos falando hoje. A doutrina da preservação e a doutrina da iluminação. Tudo isso é para conduzir o ser humano a Cristo, para salvar o pecador, para regenerar, redimir o pecador. Você precisa da revelação, precisa da inspiração, a preservação, obviamente, das Escrituras até nós hoje, porque a inspiração aconteceu nos autógrafos, né? nos manuscritos originais, que com o tempo se acabaram e eram feitas cópias. Então é preciso que essas cópias sejam fiéis aos originais para que seja preservada a palavra de Deus, doutrina da preservação. E hoje, quando eu leio a Bíblia Sagrada, ou quando eu escuto a palavra de Deus, atua em mim a iluminação do Espírito Santo. Obviamente, dessas 4 doutrinas, decorrem outras doutrinas, né? Por exemplo, da doutrina da inspiração, nós tiramos a doutrina da autoridade, porque a Bíblia foi inspirada, que ela tem autoridade, da sua inerrância, né? Ela é infalível, porque ela foi inspirada por Deus, e etc. Note que o Espírito Santo ilumina o que ele já inspirou. A obra da inspiração foi concluída. Quando foi escrito o livro de Apocalipse, nós terminamos os 66 livros da Bíblia Sagrada, nós não falamos mais de inspiração. Por quê? Porque a Bíblia já foi concluída. Nós falamos agora apenas de iluminação. Aquela pessoa que vai ler a Bíblia será iluminada por Deus para compreender as Escrituras. Então veja, o Espírito Santo só ilumina o que ele já inspirou, e a obra da inspiração já cessou. Nós não tratamos de nenhuma nova revelação. A revelação a nível de Escritura Sagrada. Isso não existe mais, nós não cremos nisso. E para concluirmos, a conclusão diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e os seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a declaração de fé das Assembleias de Deus, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui a conclusão da nossa lição de hoje, certo? Falamos sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar a nossa lição, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa continuar te iluminando, te mostrando a vontade dele para a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima aula.